Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que meu filho veio hoje para o culto. Tá lá atrás, coisa boa. Fico feliz também, gente. Primeira vez dele aqui no Pedras Vivas. Uhul! Coisa boa. E minha sogra, que há muito tempo também não vem aqui, veio dar as caras aqui pra gente também, coisa boa. A pergunta vestir a camisa está quase sendo feita. Você vai conseguir vestir a camisa porque está faltando gás, está faltando gasolina, está faltando quase tudo. Será que vai ter força para conseguir vestir a camisa aí nessa Copa? O negócio está começando a ficar difícil. Esses dias eu ganhei um gás quase. Foi quase um milagre que aconteceu. Uma pessoa entrou aí, o gás acabou na quarta-feira, na hora do almoço, lógico, não acaba em outro momento. E aí, um amigo do meu sogro conseguiu um gás que vinha lá de Carpina. E a gente agora está com gás, gente. É muito bom a gente poder comer, ter força para vestir a camisa. Mas a gente está brincando assim, mas a coisa é séria. Todo mundo está sendo abatido de alguma forma já há algum tempo. A gente vai refletir um pouco ainda sobre esse vestir a camisa. Você que está visitando a gente, que está pegando pela primeira vez aqui, dentro desse tema, vestir a camisa entre o ceticismo e a esperança, eu já chamo você a poder conferir o que a gente viu no domingo passado. É importante para essa construção desse entendimento do tema. Você pode conferir lá no YouTube a pregação da semana passada, do domingo passado, aliviando as tensões. Hoje a gente vai trabalhar um pouco esse tema, a construção entre as ruínas, construir entre as ruínas. Mas semana passada nós fomos lembrados que essa caminhada, ela é uma caminhada de praticar o bem, é o resultado da entrega da alma. Eu e você vivermos em meio aos conflitos, viver em meio a essa desorganização, só uma coisa o Evangelho nos chama, a palavra de Deus nos chama, que é entregar a nossa alma. E eu quero conversar um pouco com você sobre como é que isso começa, por onde nós podemos começar. E eu quero começar pressupondo aqui com você que você e eu temos olhado para fora e em nossa volta nós só conseguimos ver em que ruínas nós estamos. A coisa está séria, estamos vivendo ano a ano de quase uma vida boa. Nas rodas de conversa a gente escuta sempre essas frases: se não fosse a quantidade de impostos que a gente paga, se não fosse a corrupção, se não fosse a falta de educação, se não fosse tanta coisa, a vida seria melhor. As famílias a gente vê em volta, às vezes até a nossa própria família, prestes a explodir de tanta tensão em volta. Quase que uns explodindo os outros, nossas estruturas sociais que parecem estar cada vez mais declinadas e afetadas, a falta de um senso comunitário. Mas eu também quero dizer que as tensões em que vivemos são fruto de tentativas de construir sobre ruínas e não entre as ruínas. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Quero dizer isso porque nós somos muito inclinados a construir sobre as bases que já nos foram passadas. E aí a gente começa a viver como quem usa os materiais, as ferramentas erradas para construir uma vida que realmente vale a pena. Que vale a pena investir. É como se a gente estivesse tentando... Minha sogra hoje remendou minha roupa aqui, foi ótimo. Cheguei hoje com a roupa corrigida. A mulher me olhou saindo de casa. Não, você não vai com essa camisa furada de novo, não. Mas é como se a gente estivesse tentando remendar a roupa velha com um remendo novo. Arrebenta os dois. Perde a roupa velha e o remendo novo também se perde. Não dá para a gente viver a vida do Evangelho sobre uma forma de antiga religião. Não dá. Gálatas nos chama a observar isso.
Cristo veio para nos dar uma nova aliança. E eu quero também poder, se assim o Senhor permitir, conversar um pouco sobre isso. Não há como termos esperança de uma vida plena e satisfeita buscando entre as ruínas de nossa vida interior. Nós vamos precisar exatamente olhar para o nosso interior. Eu quero tirar o meu olho, o seu olhar das coisas que estão fora, acontecendo, que estão lhe tomando a atenção, que estão lhe tomando as forças. E eu quero chamar você a olhar para o seu interior, a olhar e ver que nossas ruínas da alma precisam ser identificadas e modificadas nossas formas de tentar construir a vida. E eu acredito muito que você, no fundo do seu ser, queira que as coisas, tanto dentro como fora de você, elas sejam melhores, elas sejam modificadas. A gente possa, de fato, olhar para uma seleção e dizer assim, rapaz, eu quero vestir a camisa porque também há segurança. Eu também quero vestir a camisa porque é bom poder sair para torcer. Eu quero vestir a camisa porque também está tudo tranquilo. A gente pode viver a vida de uma forma boa e agradável. Mas eu também quero acreditar, como eu e você, que a gente pode construir uma vida espiritualmente renovada. E eu queria começar a analisar com você quais são as nossas reações mais naturais, nossas reações primeiras, quando nós estamos diante da desorganização, diante desse caos, diante das tensões, quando nós somos surpreendidos por coisas que nos impelem a esses sentimentos naturais, tanto de apatia, de abatimento, por vezes que se desdobram em indiferença e por vezes que em desespero. Eu acredito que nós podemos encontrar, sim, diversas soluções, mas eu quero conversar um pouco com você, como a gente iniciou na semana passada, falando sobre esse ceticismo, essa forma filosófica de entender um modo de vida que nada tem um propósito final. Então eu pego A, entro em confronto com B e ali eu encontro um modo de vida. Eu nem acredito que Deus não existe, nem acredito que Deus existe. Eu não preciso disso. E talvez esse seja um modo de vida que tem levado as pessoas ao abatimento, a essa apatia. Essa vida que muitas vezes, se tirar as tecnologias da mão, se tirar a TV, o que dá é aquele velho sentimento de tédio. A gente fica tediado. E às vezes isso pode ser sem desespero, que é somente esse abatimento mesmo. Estou a fim de fazer nada, quero ficar na minha, vou curtir a minha vida do jeito que eu posso, do meu modo de vida. Mas às vezes isso pode ter uma indiferença com todas as coisas que você se relaciona. Eu vou viver a minha vida e não importa o que aconteça em volta de mim, eu estou bem, eu estou conseguindo levar a vida tranquilamente. Mas existe também um outro grupo que em apatia vive com desespero. E esse tem sido um grupo que tem crescido ao longo dos anos, porque são as pessoas que estão vivendo diante das pressões, e diante das pressões elas se angustiam profundamente, porque elas não querem a pressão, mas elas também não querem alcançar um propósito último para a vida. Então o propósito último muitas vezes é acabar com a própria vida, e isso gera um desespero enorme. E a gente pode selecionar, às vezes, em volta da gente que está acabando com a vida devagarzinho, dia a dia ela vai lá se acabando. Ela vai tomando escolhas para a vida dela, que separa as pessoas da vida dela, ela consegue acabar com a família dela, ela se distancia de qualquer tipo de relacionamento, porque tudo tem que ser do jeito dela, e isso é altamente angustiante. Mas talvez você não seja desse grupo do pessimismo, do ceticismo.
Talvez você seja uma pessoa que tem tido esperança diante das dificuldades, de todo esse desdobramento em que vivemos ano a ano. E aí foi o que foi trabalhado na semana passada, essa fé antropológica. É aquele tipo de gente que acorda já feliz, pronto para poder viver o dia. Já acorda engajado com alguma coisa, né? A pessoa já é instigada por vida. Pode estar caindo chuva de canivete. Ela não dormiu nada à noite, mas ela chega gritando e cantando na igreja, né, Jota? Cadê ele? Eu acho que eu estou fazendo uma comparação aqui entre nós dois, Jota. Mas as pessoas, elas, diante dessa esperança, esse modo de vida cheio de fé, ela pode ser aquela pessoa que termina se engajando nos movimentos. Ela é aquela pessoa que vê que, não, dá para viver, dá para se engajar. A gente tem meios que até o próprio Deus deu para a gente modificar as coisas. A gente pode fazer, a gente pode correr atrás. E aquelas pessoas que são mais otimistas e elas entendem que pelo engajamento político delas, se ela entender que ela pode tomar um lado, ela pode tomar uma posição, ela se engaja nos movimentos e ela vai tentando reconstruir a vida, ganhando fôlego nos movimentos. E talvez você conheça gente assim próximo de você, e talvez você também seja alguém assim, isso é ótimo. Engaje-se sim, isso não é ruim. Mas também dentro desse grupo da esperança, há pessoas que pensam da seguinte forma: vou fazer o que eu posso, fazendo a minha parte. É o velho e bom trabalhador brasileiro, que todo dia ele veste a camisa da empresa e ele vai lá cumprir com as metas dele, porque se ele consegue fazer o que ele tem para fazer e cada um faz o que tem para fazer, no final das contas a gente consegue organizar a casa. Isso lá em casa nunca deu certo. Minha mãe separava as atividades da gente, sempre tinha um que deixava de fazer o que tinha para fazer, e quando a mamãe estava chegando, é que corria para pegar a vassoura, né? Mas vou fazer o que eu posso, vou cuidar da minha vida, porque se eu fizer bem feito para mim, e aí são aquelas pessoas que se engajam também na boa alimentação, é a alimentação que faz bem ao próximo, né? Que faz bem ao outro, faz bem aos animais, não é não, Brunão? Aquelas coisas que você está estudando, Bruno estava falando uns negócios para mim, categoria 1, 2, 3, dessa gourmetização toda aí. Eu faço coisas que fazem bem, sim, isso é bom. Mas essas podem ser reações que nós tomamos para a nossa vida naturalmente e que não necessariamente elas modificam o nosso interior. Elas não alcançam de fato a nossa alma. O nosso espírito de fato não chega a essa satisfação ainda hoje. Mesmo aquele que olha e não vê um propósito final em todas as coisas, ou mesmo aquele que até enxerga assim, não, no final das contas tudo vai ficar bem. Dois grupos de pessoas que podem estar entre esse ceticismo, pensando, visto ou não visto, o que eu faço? Eu quero propor a você e começar a pensar com você, diante da palavra de Deus, a gente refletir um pouco sobre a reação de Neemias e pensar nesse início de uma construção. A gente poderia analisar aqui o personagem em si, olhar para o personagem e tentar tirar conclusões, e isso seria um erro. A gente vai ler o texto, mas primeiro eu queria já chamar a sua atenção, porque dois erros nós podemos cometer ao lermos esse texto, e eu já quero aqui tirar do nosso caminho o que pode nos atrapalhar, para que quando a gente começar a ler, eu e você foquemos naquilo que realmente importa dentro desse contexto aqui. Que nós podemos parar e refletir nesses registros da revelação em Neemias. E primeiro, poderíamos pensar nos principais personagens como um foco primordial da narrativa dessa história. É mais ou menos assim, Neemias foi um ótimo líder, ele pegou ali o negócio, ele assumiu, vestiu a camisa e foi trabalhar. Ótimo trabalhador o cara é. Nos envolvemos com as características
do personagem, e dali a gente vai tirar algumas lições práticas para a nossa fé e para a nossa postura. Ok, há coisas a se aprender realmente com Neemias. Ou então a gente pode olhar para esse texto, eu já quero introduzir isso para você, poderíamos entender que o que estava acontecendo nesse momento da história da revelação é que Deus estaria restaurando o reino de Israel de tudo que foi perdido no exílio. A gente vai entender que Neemias ali já é o pós-exílio. O povo de Deus foi levado em cativeiro para a Babilônia e durante anos foi oprimido e foi ali estabelecido, e todo o reino de Israel, a terra, a religião foi devastada, foi acabada. E como o autor Graham Goldsworth pode nos mostrar em seu livro Pregando Toda a Bíblia como a Escritura, o autor lembra a gente que não havia razão para supor que o retorno da Babilônia não seria o prelúdio do grande dia do Senhor e da restauração gloriosa de todas as coisas. Eu e você podemos ser como o povo de Israel ali naquele momento e pensar que agora sim a gente vai reconstruir, agora sim a gente está vendo a coisa caminhando, agora o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra, porque essa era a expectativa. Não, a gente não vai cair também nisso. Nós vamos olhar para o texto e perceber que a revelação, ela aponta para uma redenção, e que toda a Escritura Sagrada, ela pode nos dar a compreensão de uma perspectiva que aponta para a necessidade de um verdadeiro cumprimento que ainda está por vir. Eu quero orar e logo depois a gente lê esse texto de Neemias e pedir ao Senhor para que enquanto a gente lê esse texto, você possa enxergar as reações que esse homem teve diante de uma história arruinada de um povo que já viveu em glória, que já viveu em abundância. Feche seus olhos, eu quero orar e depois a gente lê o texto da palavra. Senhor Deus, a gente te agradece por estar aqui essa manhã e poder compartilhar da palavra do Evangelho do Senhor. Peço que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos oriente, nos encaminhe aqui, única e exclusivamente, para o personagem primeiro e central, eixo dessa história que é o Senhor. Nos ajuda a enxergar, mesmo aqui, nesse momento da palavra do Senhor, dessa narrativa que é histórica, mas que pode nos lembrar de que o eixo central da história, Senhor Deus, é o Senhor. Nos ajuda a enxergar isso aqui essa manhã, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém. Amém. Ele inicia em Neemias 1, a gente vai ler o capítulo inteiro, e diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E a notícia para Neemias foi essa: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém, toda a cidade está devastada, estão derribados, e as suas portas estão queimadas. A segurança daquele lugar foi totalmente tirada deles. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acuires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos.
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Amém. Eu queria começar a pensar com você nessas reações de Neemias, numa perspectiva mais ampla da história, como eu falei antes. Tendemos a olhar para as histórias bíblicas do Antigo Testamento e tentar tirar lições ali para a nossa vida, para a nossa postura, olhando a postura daquele homem, daquela mulher que foi um grande herói da fé. Ou a gente pode simplesmente olhar para a história e tentar perceber ali que ela se conclui com aquela finalidade ali de restaurar apenas o reino de Israel ali. O reino de Israel é que é o eixo da história. Não. A perspectiva ampla da história, a gente precisa analisar, observando onde Deus está nela. O que é que Deus está fazendo nela? E eu queria começar com você pensando que esse era um reino em declínio sobre o efeito do pecado humano. No versículo 3 ele disse assim: disseram-me. A notícia para Neemias chegou da seguinte forma: aquelas pessoas que sobraram lá, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão queimadas. As pessoas e as estruturas ali do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava em ruínas. Era para haver glória nesse povo, porque a promessa sempre foi essa. A promessa foi de que eles iriam para uma terra que manaria leite e mel, uma terra que sempre teria abundância, que Deus sempre estaria presente na vida deles. Era para estar tudo em seu perfeito estado. E talvez nessa situação que Neemias parou ali, chegando com essa notícia para ele, que a cidade dele está devastada, está tudo um caos, o reino está acabado, o templo foi destruído, aquilo que é o eixo central tanto da política como da espiritualidade daquele povo foi acabado. A terra que foi dada para eles, sem eles terem conquistado, porque foi uma terra prometida por Deus, que Deus deu a eles, tudo foi tirado. E talvez Neemias ali sentado, e aquelas pessoas que talvez estivessem com Neemias, poderiam perguntar: o que foi que nos levou a essa desordem? O que é que levou a gente a esse caos? No versículo 7, em sua oração, Neemias diz o seguinte: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu povo. Perceba, Neemias volta os olhos para o verdadeiro eixo da história. Não da história dele mesmo, nem da história do seu povo, mas ele olha para a história de Deus, o personagem principal. Neemias, ele começa pelo começo de tudo, de dentro. Ele olha para um povo que está em pecado, um povo que está tentando sair desse declínio, um povo que agora quer tentar reconstruir um reino, retomar uma terra, retomar todo um estilo e um modo de vida.
E ele quer olhar para o eixo da história de Deus. O pecado que ele está trazendo à tona aqui em sua oração, que ele está confessando por si e pelo povo, é o pecado de construir uma vida desviada dos propósitos eternos de Deus. Deus, ele tem uma história que ele está desde o início da criação, desde antes do início da criação, ele já tem essa história decretada, ele já tem na sua eterna providência, ele já tem tudo feito e estabelecido, e essa história ela está em curso, desde o início, apontando para algo maior do que eu mesmo, maior do que a minha própria história, maior do que a história de uma cidade, de toda uma terra. É uma história que Deus está montando para sua própria glória, e ele começa a tratar o coração de Neemias ali a partir desse retorno ao eixo. Percebam onde é que vocês estão. É preciso voltar os olhos para o personagem principal de nossas histórias e ver Deus. Quando nós somos abatidos diante de um caos, diante de algo que vai minando as nossas estruturas, tanto emocionais, psíquicas, como nossas estruturas sociais, relacionais, a palavra de Deus nos leva a olhar para o que Deus está construindo. Volta os teus olhos para o propósito eterno dessa história. E Neemias, ainda em sua oração, ele faz exatamente isso. A esperança, ela está numa antiga aliança. No versículo 5, ele diz: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus que guarda a aliança. Essa é uma aliança que aponta para uma superior aliança. A gente não pode olhar para essa história e ver apenas os muros que estão caídos. É preciso olhar para uma aliança que Deus já fez com o seu povo. E essa é uma aliança que Deus fez com o seu servo Abraão, quando ele disse que ele iria dar a terra prometida, a terra e o reino, ele iria formar ali um povo exclusivo para ele, para que por meio desse povo toda a terra pudesse conhecer esse propósito eterno de Deus, que é a aliança que Deus quer fazer em relacionamento com o povo. Neemias viu que não deveria construir sobre as ruínas. Não adiantava a gente querer pegar aqui, vamos tentar aqui então reformular tudo, vamos tentar aqui, já que a gente pode voltar, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos construir o templo de novo, vamos montar os muros novamente, vamos botar um governador aqui, um rei. Não, Neemias começa olhando de volta para a aliança. Para uma aliança que mostra que em toda a vida, em toda a existência da história, tem Deus como eixo dela. E esse Deus quer ser adorado, esse Deus quer ser admirado. No versículo 8 e 9, ele diz a Deus: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. À primeira vista, podemos pensar na restauração do reino de Deus ali, exclusivo em Israel, imediato, físico. Porém, a aliança que Deus fez com o seu povo sempre aponta para a esperança de um reino vindouro, um reino posterior, superior. Neemias está trazendo exatamente isso ao coração dele e à oração que ele está fazendo diante de Deus. Neemias passou dias com aquela notícia ruminando na cabeça dele: está tudo acabado. O que eu faço? Tem um propósito realmente final? Tem como continuar tendo esperança? Não foi isso que Neemias foi fazer.
Neemias se assenta e chora. Ele para perceber que o que o povo estava fazendo, anos a fio, é desviar a própria vida do eixo da história, de Deus. E Deus permite com que o povo dele seja levado a esse exílio babilônico, seja oprimido, tenha que pagar impostos altíssimos a um povo que nem é o seu próprio povo. Tem que trabalhar de novo, de modo escravo, para outro povo, que não é o seu próprio povo, em terra estrangeira, porque Deus está querendo conduzir toda a história humana para um eixo central, que é Ele mesmo. E Neemias percebe isso. A tua aliança é que importa no meio disso tudo. E em terceiro, eu queria sim analisar com você essas reações de Neemias, o início da construção. A primeira reação de Neemias é buscar humildemente a Deus em oração. No versículo 4 ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. J.C. Riley, um autor que escreve sobre arrependimento, ele diz que tudo começa com o conhecimento do pecado e a tristeza por causa dele. Quando eu e você somos abatidos com as más notícias, com as ruínas que estão em nossa volta, e quando nós olhamos para o nosso próprio coração e percebemos as ruínas em que estamos, o primeiro passo, sim, é buscar a Deus humildemente e em oração perceber o nosso pecado e a tristeza que nós podemos ter por causa dele. Quando as tensões da vida nos levam à angústia e ao abatimento constante, precisamos avaliar as nossas ruínas e humildemente buscar a Deus. A palavra de Deus constantemente nos chama a isso. Há uma percepção da nossa soberba e muitas vezes do nosso orgulho e ver que eles precisam ser derrubados para que Deus, sim, Ele comece a reinar na nossa história e algo comece a ser realmente construído. Deus tira a glória daquele povo. Deus oprime, sim, aquele povo, deixa ele ser oprimido, para que aquele povo possa voltar novamente para aquilo que é o eixo da história. E o eixo da história não é o próprio povo. O eixo da história não é a própria vida. O eixo da história é Deus. E a segunda reação de Neemias é confessar os pecados. No versículo 6 e 7 ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Mais uma vez, eu uso o autor que diz que no verdadeiro arrependimento a pessoa sente que deve falar com aquele Deus contra quem pecou. Algo em seu interior diz que ele deve clamar a Deus, orar a Deus e falar com Deus a respeito do seu estado, de sua própria alma. O que Neemias está fazendo é isso. Ele está levando a alma dele em um estado de precariedade e dizendo: Deus, nós pecamos contra o Senhor. Nós reconhecemos que o que está acontecendo aqui fora é fruto do que nós temos interiormente. É um abandono do Senhor. E a gente precisa, como Neemias, iniciar confessando os nossos próprios pecados. Nós nos aproximamos humildemente desse Deus para buscá-lo, mas nós também abrimos a nossa boca para confessar os nossos pecados. A terceira e última é voltar a vida para o eixo da história de Deus. Isso é o arrependimento, é a conversão. No versículo 9 ele diz: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes,
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Nós somos tendentes em nossas reações a escolher um lado, a escolher uma forma de vida que possa solucionar os nossos problemas, sim, que possam trazer vida dentro dessa vida em que nós vivemos. Mas o que a palavra de Deus nos chama é voltar a nossa atenção para o eixo dessa história, para lembrar que a nossa história faz parte de uma história muito maior, é a história de Deus. E a palavra dele diz claramente: se vos converterdes a mim. É uma atitude que é de voltar à direção que eu estava para uma outra direção. É eu apontar a minha direção de vida para a direção de vida de Deus, o que Deus está fazendo na história. A dureza dessa vida não é por causa de mim. As dificuldades não são por minha causa. Mas é porque Deus está trazendo a minha atenção para a história dele, para algo maior dele. Muitas vezes tentamos, pela religião, nos orientar e utilizar dessas práticas sagradas para sermos agradáveis a Deus e assim tentar acalentar o nosso coração. Mas o Evangelho nos chama a uma vida de constante busca de Deus por meio da força e do poder do sangue de Jesus. Agora de manhã eu estava conversando com uma pessoa e a questão era: eu não consigo compartilhar, eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei como ensinar alguém se eu não me sinto preparado. Essa é uma forma que nós temos tendente e natural de olhar para as coisas e o caminho de Deus e tentar, por nossas próprias capacidades, tentar fazer o que Deus exige e quer de nós. A religião nos chama a fazer isso. Olhe para você e tente fazer. Mas o Evangelho ele nos chama para outro caminho. Ele nos chama a condicionar a nossa obediência a Deus, a Jesus, e não às nossas capacidades. A primeira coisa que Neemias está fazendo é exatamente essa. Ele está voltando os olhos dele para aquele que pode solucionar a história. A história está errada. A gente já caminhou por esse caminho. Não vamos tentar de novo por aqui. Vamos reconstruir, mas reconstruir aquilo que Deus está fazendo. A orientação é que a nossa obediência no Evangelho, nós buscamos a capacidade daquele que já venceu. Não ficar tentando buscar a vitória. Não corre atrás de algo que já foi alcançado por Jesus. É mais ou menos isso que a gente pode ver na palavra de Deus. E esse é um chamado de arrependimento. Arrependimento é ver as coisas como Deus as vê e seguir na direção contrária do pecado. E o nosso pecado tem sido viver uma vida que não leva Deus em consideração. O nosso pecado denunciado pelo Evangelho é de que nós tentamos ser agradáveis a tudo e a todos por meio das nossas próprias capacidades. Quando a palavra de Deus está nos chamando a humildemente nos aproximarmos de um Deus vivo, criador, que é temível e grande, humildemente nos aproximarmos, confessarmos os nossos pecados e em arrependimento redirecionar a nossa história para a história dele. Em Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A aliança que Deus fez com o seu povo, e que por meio desse povo toda a terra poderia sim conhecer a história de Deus, a narrativa de Deus, o que Deus está fazendo e convidando toda a terra a voltar para si. Diz de um arrependimento,
diz de um reino que está por vir, e quem é que se arrepende e volta a sua vida para o eixo da história, é que alcança esse reino, alcança essa vida que é posterior, que não se limita aos fatos e às a boa vida que a gente pode tentar construir aqui nessa terra. Jesus está chamando a todos a se arrependerem, porque está próximo o reino dos céus. Qual reação você tem tido diante das pressões e constantes aflições? A sua primeira reação é conversar com Deus sobre isso? Você tem conseguido ver que os seus caminhos estão divergindo daquilo que Deus está fazendo na história que é dele? Você que briga por um lado, por uma posição, você que se engaja, você tem confessado os seus pecados e o pecado de um povo que leva a essa ruína? A resposta que Deus quer de você, é que você vista uma camisa ou que você tome uma postura de arrependimento diante do seu caos interior. Quero lhe propor 3 coisas para a gente finalizar. Que você construa entre as ruínas da seguinte forma: ruínas não são bases, são uma velha vida que fica para trás. Eu e você temos essa tendência e podemos cair nessa ilusão de que nós podemos construir sobre as ruínas, construir sobre os velhos modos de viver. Mas a palavra de Deus sempre nos chama a um arrependimento. Arrependa-se, assim você pode construir entre as ruínas. Uma outra coisa é: não negue as ruínas, não negue que o que tem conduzido a sua alma a uma frustração, a um anseio que nunca é saciado, não são as ruínas, mas as ruínas do nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, e só tem uma forma: é confessar os pecados para que se possa construir algo novo. Construa entre as ruínas e não sobre elas. Relacione-se com Deus e viva a história de Deus. Quando Ele chama ao arrependimento, quando Ele chama à confissão de pecados, Ele está dizendo assim: converta-se a mim, volte sua atenção para mim, volte a sua vida, a vida da sua família, volte o seu modo de vida e de viver para mim. É isso que Deus quer de nós. Que nós voltemos a nossa vida não para um reino terreno, não tentando construir algo aqui nessa terra que possa nos satisfazer. Algo que perece e que acaba. Isso é construir sobre ruínas. Mas Ele nos chama a voltar a nossa vida àquele que tem poder sobre a história e está concluindo ela. E Ele já tem um propósito final, que é o reino em Cristo Jesus, sendo reestabelecido, o reino dos céus vindo até nós. Construir entre as ruínas é voltar o coração para Jesus, olhar para o autor e consumador da fé, que pode nos dar sim a vida nova que tanto nós queremos. É olhar para Jesus como o nosso único e eterno Salvador, aquele que vive à direita do Pai hoje, para interceder por aqueles que Ele quer que se aproximem dEle. Talvez hoje eu e você sejamos essas pessoas que o Senhor quer aproximar dEle novamente, que Ele quer trazer em arrependimento, a se aproximar dEle numa relação íntima e próxima, a tirar os nossos olhos de tudo que tem acontecido em nossa volta, a tirar os olhos até mesmo de nós mesmos como a nossa própria solução, e a nos chamar a olhar para Cristo Jesus, aquele que já fez tudo o que era necessário e que vai concluir a história de Deus
trazendo o reino dele, nos dando esse acesso, que é por meio do sangue dele, que ele já pagou em nosso lugar. Eu quero concluir com você orando e pedindo ao Senhor para que ele nos dê forças, para que ele nos capacite a olhar para Jesus e ver Jesus como o meio e único meio de nos aproximar dele novamente. Talvez você precise renovar a sua relação com o Senhor. Talvez hoje você seja alguém que esteja precisando pela primeira vez dizer a Deus: Deus, eu quero parar de apontar a minha vida para a direção que eu bem entendo e acho que é a melhor. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero ver que o Senhor tem uma história e faz uma aliança com o povo e ela é cumprida em Cristo Jesus. Eu quero me aliançar com o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você.